Fala monstro, tranquilidade, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma questão aqui de álgebra, onde os algebristas adoram, ficam emocionados com esse tipo de questão. Eu resolvi trazer aqui para vocês para a gente discutir um pouco, que é interessante. A gente vai trabalhar algumas propriedades de potenciação, radiciação, e é sempre bom a gente estar revendo isso daí, tá? Então já convido você a fazer parte aí do nosso canal, se inscreva aqui, deixa aquele like no vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar o trabalho e também ajuda vocês a trazer mais conteúdo bom de matemática aí para o seu concurso. Valeu? Então vamos embora para o vídeo, né? A questão ele diz assim pra gente: se A elevado a A é igual a 3, encontre o valor de E igual a toda essa brincadeira aqui, né? Aí você que não é algebrista, você olha, você fica, caraca, ferrou, mano, essa questão é impossível, não sei o que. Calma, neném, relaxa, vamos comigo, vem. Aqui eu vou olhar primeiro para o numerador, tá? Vamos trabalhar primeiro esse numerador aqui. A gente tem A elevado a A, e está elevado a 1 mais A. É isso aqui que a gente tem, tá? Eu vou trabalhar com a relação que o problema me deu aqui no enunciado, que A elevado a A é igual a 3. Então vamos fazer ela aqui embaixo, ó. Eu tenho que A elevado a A é igual a 3. Como isso daqui é uma igualdade, né? Eu posso estar fazendo qualquer operação que eu quiser de ambos os lados para que não altere a minha igualdade. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados dessa minha igualdade por A. Então, vou multiplicar o lado esquerdo por A e o lado direito por A. Por que eu estou fazendo isso? Olha o que vai acontecer. Quando a gente faz essa multiplicação, aqui do lado esquerdo, a gente vai trabalhar uma propriedade de potenciação, né? Bases iguais sendo multiplicadas. Eu vou conservar a minha base e vou somar os expoentes, tá? O expoente desse A aqui é 1, não tem ninguém aparecendo, é 1. Então, A mais 1 é A mais 1, né? Então, vou somar os expoentes ali, ó. Então, vai ficar A mais 1. E do lado direito vai ficar 3A. Por que eu fiz isso? Repara no seguinte, o que a gente tinha lá no nosso numerador era isso daqui, que eu escrevi para vocês aqui, ó. Isso aqui é o que eu tenho no meu numerador, beleza? E aí agora eu vou manipular essa brincadeira, cara. Por quê? Eu acabei de descobrir quanto é A elevado a A mais 1. E olha o que eu tenho aqui no meu expoente, ó. A elevado a A mais 1. É a mesma coisa, 1 mais A é a mesma coisa que A mais 1. Então eu posso estar reescrevendo isso daqui como A da minha base, esse A aqui, ó, da minha base eu vou conservar e vou reescrever esse expoente aqui, ó. Então eu sei que A elevado a A mais 1 é a mesma coisa que 3A, então eu posso dizer que isso é A elevado a 3A. Tranquilidade? Beleza? Apenas propriedade de potenciação que a gente está usando aqui. E aí eu vou reescrever mais uma vez esse cara aqui, ó. Esse A elevado a 3A que a gente obteve agora, eu posso fazer uma manipulação algébrica aqui da seguinte maneira: eu posso dizer que isso é A elevado a A e tudo isso daqui elevado ao cubo. Por quê? Potência de potência. Quando a gente se depara com essa situação, A elevado a A, entre parênteses, elevado a outro expoente, a gente multiplica os nossos expoentes aqui. A vezes 3 vai voltar a ser esse 3A que eu tinha aqui, perfeito? E por que eu fiz essa manipulação? Esse A elevado a A aqui, o problema deu pra gente. Ele fala que vale 3, ó. Olha aqui, ó. A elevado a A vale 3. Então eu sei que essa brincadeira aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, para poupar espaço ali, ó. Vou fazer aqui embaixo aqui, tá? Então eu sei que aquele A elevado a A vale 3. Opa! E ele está elevado ao cubo. Logo, nosso numerador vale 27. Tranquilidade? Numerador foi fácil da gente ver, né? Tranquilo? Se ficar dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento ajudar vocês, valeu? Vambora ver agora o denominador. Show? No denominador, o que vai acontecer? Vamos observar parte por parte. Aqui nós temos todo esse trambolhão aqui, nessas raízes todas, multiplicando, aqui temos uma multiplicação, esse outro trambolho aqui. Então vamos primeiro analisar essa primeira parte aqui, tá? Naquela primeira parte ali, ó, o que vai acontecer? Essa primeira parte ali, ó, tá? Na primeira parte, a gente vai ter um padrão que se repete ali. O que você tem que fazer? Enxergar o padrão. Vamos analisar duas raízes primeiramente, tá? Isso daqui se repete N vezes. Vamos analisar duas raízes. As duas primeiras seria raiz quadrada de A. Propriedade de radiciação. O que a gente faz nesse caso? Como aqui a gente tem índices aqui, é uma raiz dentro de outra raiz, você vai multiplicar os índices, tá? Aqui o nosso índice é 2, porque é uma raiz quadrada, aqui também. Então a gente vai multiplicar os índices dessas raízes, tá? Isso também vem de propriedade de potenciação, beleza? Então vai ficar raiz quarta de A.
Isso pegando duas raízes. Se eu pego uma terceira raiz aqui, para a gente ver o que, que acontece. Ó, vamos pegar uma terceira raiz. Se eu pegar uma terceira raiz, vai ser raiz de tudo isso que a gente achou anteriormente. Ó, de tudo isso daqui, beleza? Então vai ficar raiz quadrada de raiz quarta de A. Essa seria a terceira raiz daquela primeira sequência ali, tá? E aí, novamente, o que, que a gente vai fazer? Vamos multiplicar os índices, tá? Então vai ficar, ó, raiz de 4 vezes 2, por que 2? Porque é uma raiz quadrada aqui fora, o índice dela é 2. 4 vezes 2 é 8. E aqui dentro vai ficar o A. Perceba que o padrão que vai se repetir é sempre esse, tá? Vai ser sempre esse padrão. Ou seja, se você pega 3 raízes, o nosso índice ele vai ficar 2 elevado ao cubo, ou seja, 8. Se eu pego a quarta raiz que aparecer ali naquela brincadeira, o meu índice vai ficar 2 elevado a 4, porque eu peguei a quarta raiz. Se eu pegar a enésima raiz, a raiz de número n que aparecer nessa sequência, vai ficar 2 elevado a n. Esse vai ser o primeiro padrão, beleza? Então, ou seja, na primeira parte aqui do nosso vídeo, nessa primeira sequência ali, o padrão que a gente vai ter do denominador, tá? A sequência do denominador vai ser raiz de 2 elevado a n, e aqui dentro a gente vai ficar com A. Perfeito? Guarde isso aqui no teu coração, porque esse cara é a nossa primeira sequência, é o nosso primeiro padrão dessa parte aqui da nossa sequência. Tá? Agora vamos analisar a segunda. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, valeu? Analisando aqui agora a segunda parte ali, para a gente entender o que está acontecendo, a gente vai ter o seguinte. Você tem ali raiz de A dentro de uma raiz de A, dentro de outra raiz de A, dentro de outra raiz de A. Isso acontecendo N vezes, beleza? Isso acontece aí pra gente N vezes. Então, o que, que eu quero que você perceba aqui? O padrão. Vamos lá. Vou pegar as duas primeiras, tá? As duas primeiras seria aqui, ó. Raiz de A. E aqui dentro tem uma outra raiz de A. Peguei as duas primeiras, tá? Pra gente entender o que, que acontece. Bom, você que já estudou radiciação e potenciação, você sabe que eu posso pegar esse A que está aqui do lado de fora, passar para dentro da raiz mais interna, respeitando sempre o índice, tá? O índice da nossa raiz aqui de dentro é 2, é uma raiz quadrada. Então, quando eu passar esse A para a parte de dentro, eu tenho que passá-lo elevado ao quadrado, beleza? Respeitando sempre o índice, tá? Então, isso aqui ficaria o seguinte, a raiz ali de fora, vou repetir a raiz de fora, mais externa. E aqui dentro vai ficar, ó, raiz quadrada de A elevado ao quadrado vezes A. Passei esse A aqui que estava do lado de fora para dentro dessa raiz, beleza? E aí o que, que vai acontecer agora? Ó? A gente vai fazer novamente a multiplicação dos índices, tá? Porque você tem uma raiz aqui dentro da outra. Então multiplica os índices. 2 vezes 2 vai dar 4. Então isso aqui vai ficar uma raiz quarta. E aqui dentro, propriedade de potenciação, ó, mesma base sendo multiplicada. Conserva sua base, que é a A, somos expoentes. 2 mais 1, 3. O expoente desse A aqui é 1, então 2 mais 1 fica 3. Essa é o primeiro resultado das duas primeiras raízes daquela sequência, tá? Lembrando que estamos observando essa segunda parte aqui agora. Show de bola? Tranquilão. Vamos pegar a terceira, só para você perceber o padrão. Então, a terceira raiz seria a raiz de A, que multiplica o resultado das duas primeiras, que foi o que a gente achou aqui, ó. Então, vou reescrever aquele cara ali, ó. Raiz quarta de A elevado ao cubo. Tranquilão? Beleza? O que, que a gente vai fazer aqui? A mesma ideia. Vou pegar esse A que está sozinho aqui, ó, passar para dentro dessa raiz. Lembrando que sempre devemos respeitar o índice da raiz mais interna, que você está jogando ele para dentro dessa raiz. Então, como o índice dela aqui é 4, quando eu passo esse A aqui para dentro, ele tem que ir elevado à quarta potência. Propriedade de potenciação e radiciação. Estudem isso, tá? E aí, então, vai ficar a nossa raiz de fora sozinha agora. A raiz aqui mais interna era 4, o índice dela era uma raiz quarta. Passei aquele A para dentro, ele vem como A quarta. E o A que eu já tinha aqui dentro era A ao cubo. E aí, o que, que vai acontecer aqui, ó? Multiplicando os índices das nossas raízes, aqui fora tem o índice 2, aqui dentro é índice 4. Então, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, aqui vai ficar uma raiz oitava. Beleza? E na parte de dentro, propriedade de potenciação. Conserva a base, soma os expoentes. Então, conserva a base que é A, 4 mais 3 vai dar 7.
Então, essa seria o resultado da terceira raiz nessa sequência aqui, ó. Nessa sequência. Se eu pegar a quarta raiz, vai ficar se repetindo o padrão. De modo que vai ser sempre assim, ó. Raiz, o índice vai ser 2 elevado a n. Perceba, quando a gente pegou as três primeiras raízes, olha o resultado, ó. Deu índice 8, certo? Então, ou seja, 2 elevado a 3, porque a gente pegou a terceira raiz. Se eu pegar a quarta raiz, o meu índice vai ser 2 elevado a quarta. Se eu pegar a sétima raiz, o meu índice aqui nessa sequência vai ser 2 elevado a sétima. Se eu pegar a enésima raiz ali dessa sequência, o meu índice vai ser 2 elevado a n. Conseguiu perceber a ideia, monstrão? Pegou a visão? Se ficar dúvida, deixa nos comentários, tá? E aí na parte de dentro, perceba que o expoente aqui da nossa parte de dentro da raiz, ela está ficando sempre uma unidade abaixo do índice. Então, como é que eu posso representar isso? Eu vou representar aqui a minha base do radical, né? Aqui, ó, a minha base, perfeito. E o expoente ele vai ser uma unidade abaixo do índice. Então, ou seja, se meu índice é 2 elevado a n, para ficar uma unidade abaixo, eu subtraio 1. Descobrimos o padrão da segunda parte aqui dessa multiplicação, tá? Dessa parte aqui. Então, temos agora os nossos dois padrões. Novamente, se ficou dúvida, deixa nos comentários. Beleza? Tranquilão? E aí, agora, o que a gente tem que fazer? Multiplicar os dois padrões, porque perceba que eles estão sendo multiplicados, ó. Aqui nós temos um sinal de multiplicação. Então, a gente vai ter que multiplicar esses dois caras ali, ó. O nosso primeiro padrão, que está ali, ó, de verde, era raiz de A com índice 2 elevado a n. Então, a gente vai ter, ó, o primeiro padrão aqui, ó. 2 elevado a n é o nosso índice. E aqui dentro a gente tem A. Beleza? E o nosso segundo padrão, que está aqui, ó, de verde. Esse aqui é o nosso segundo padrão. Está multiplicando o primeiro. Então, ó, índice também 2 elevado a n. Perfeito? E aqui dentro a gente tem A elevado a 2 elevado a n menos 1. Perfeito? Agora, propriedade de radiciação, meu queridão. Propriedade de radiciação. O que a gente vai fazer, ó? Como nós temos aqui índices iguais, perceba que os índices dessas raízes são iguais. Ela está sendo multiplicada, então a gente pode multiplicar o que está dentro das raízes. Sempre que o índice for igual, você pode multiplicar o que está dentro das raízes. Precisa que o índice seja igual, tá? O índice da raiz deve ser igual. Então você vai repetir a sua raiz aqui, repete o seu radical, com o nosso índice ali que é 2 elevado a n, perfeito? E aqui dentro a gente vai multiplicar. Como as bases são iguais, você vai conservar a sua base e vai somar os expoentes. O expoente desse A é 1. Quando não aparecer ninguém, o expoente é 1. Então eu vou ficar com 1 mais esse expoente daqui, ó, que é 2 elevado a n menos 1. Olha que interessante. 2 elevado a n menos 1. Opa! 1 menos 1 falece, vai de óbito. Sobra pra gente o que aqui nessa brincadeira? Sobra a raiz de 2 elevado a n. E aqui embaixo a gente tem A elevado a 2 elevado a n. E olha que interessante. Índice da raiz é igual ao expoente que você tem dentro ali do seu radical. Então você pode eliminá-los. Vai sobrar somente pra gente o que? A. Então na parte de baixo, aquela multiplicação das duas sequências aqui, ó. Isso daqui resulta em A. Só que não podemos esquecer que toda essa brincadeira aqui, ó, está elevada a A. Então, a gente vai precisar elevar esse A aqui, que a gente encontrou, a A novamente. E aí, olha que legal. Isso daqui é o resultado do nosso denominador. Beleza, monstrão? Se ficou dúvida, deixa nos comentários, tá? Só que, olha que legal. O problema forneceu pra gente o valor de A elevado a A. Olha aqui, ó. Ele falou que vale 3. Opa! Então eu sei que o meu denominador, aquela coisa toda feiosa que estava lá no meu denominador, na verdade é 3. Ah, que interessante. E o problema que é o quê? A divisão, né? O numerador dividido pelo denominador. Já achamos quanto era o nosso numerador, ó, 27. E agora basta dividir. O numerador era 27. E o denominador acabamos de achar aqui, ó, que é 3. Então, 27 dividido por 3, até ontem, meia-noite, dava 9. Ficamos aí com o gabarito delta. Valeu? De já passei no Colégio Naval. Valeu, rapaziadinha? Então, questãozinha legal aí, questão boa para EPICAR, Colégio Naval, para você estar trabalhando aí
as relações de radiciação, potenciação, né? Trabalhar um pouco aí da sua visão de sequências ali, né? Interessante. E espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. E convido vocês a fazer parte do meu grupo no WhatsApp, que é gratuito, onde tem alguns alunos e vários seguidores. E a galera interage bastante, se ajuda com questão. Tem alguns professores parceiros meus lá também. Então, uma comunidade bem interessante que a gente está formando lá. Eu convido você a fazer parte dela. É gratuito, só clicar no link aqui da descrição que você já vai entrar no grupo e ter acesso. Valeu? Então, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha te ajudado. Um forte abraço. Se inscreva no canal e tamo junto. Fui!